Olá, graça e paz. Estamos trazendo aqui mais um relato da igreja perseguida para que você possa estar durante essa semana orando, intercedendo. Hoje nós vamos falar sobre o Sudão. O Sudão se encontra no oeste da África e o Sudão, ele atualmente é o 13º país na escala de perseguição mais perseguido, entre os 50 mais perseguidos, segundo pesquisa realizada pela missão Portas Abertas. Mas, no entanto, nós temos boas notícias, né? É que ela caiu 6 pontos, né, nessa escala em relação ao ano passado. Isso é algo que traz uma alegria para nós, não é? Mas mesmo assim, o nível de perseguição ainda é muito alto nesse país, né? O Sudão, ele é um país que durante muitos séculos foi cristão, mas que com a chegada do islamismo, ele foi perdendo força, o islamismo foi conquistando, né, o espaço, até que finalmente hoje a nação de 43 milhões e 500 mil habitantes, apenas 1 milhão e 900 mil são cristãos. Então a gente vê um percentual muito baixo. De fato, tem acontecido algumas coisas lá importantes, né, relevantes no que diz respeito à questão da perseguição aos cristãos. Fatos esses relacionados à questão política daquela nação. Então, o ditador daquela nação, né, aquele que governava a nação de forma ditatorial, né, o presidente Omar al-Bashir, ele foi deposto em abril de 2019, após 30 anos de um golpe que foi dado, e finalmente, em abril de 2019, ele foi deposto, mas também há uma grande dificuldade lá, que a gente sabe que depois de um governo ditatorial se instalar, quando ele cai, então nós temos muita dificuldade, a nação tem muita dificuldade de encontrar esse governo de transição que possa fazer uma transição pacífica para uma nação democrática. É o caso de lá, e isso faz com que, de fato, a igreja sofra mais ainda, intensamente, diante de tudo isso. Mas, no entanto, esse governo agora, inclusive, ele tomou uma medida importantíssima, que foi abolir a lei islâmica, né, que favorecia, né, a pena de morte para questões de religião, né, de pessoas que muçulmanos que se convertiam ao cristianismo ou a qualquer outra religião. Então, essa lei foi abolida, mas, no entanto, a gente sabe que a prática dessas leis, a execução dessas leis, elas demoram muito entre o papel, né, aquela decisão que foi tomada no papel, e a prática no dia a dia das pessoas. Então, é uma nação extremamente perseguidora dos cristãos, de diversas formas, né? Nós temos aqui grupos radicais, grupos minoritários radicais, nós temos aqui quadrilhas, né? Porque esse período de transição tem gerado muita instabilidade no governo, e isso tem feito com que grupos, né, tenham se levantado, grupos armados, e claro, aqueles também que estão envolvidos em tráfico e outras coisas mais. Nós temos também a própria parentela desses cristãos e o governo em determinados setores que ainda faz vista grossa, muitas vezes, para a perseguição que é feita aos cristãos. Então, de fato, o Sudão é uma nação que exige ainda, né, necessita ainda muito das nossas orações e do nosso apoio, inclusive financeiro, para esses irmãos que sofrem todos os tipos de perseguição, não é? Aí, eu quero lembrar ainda que, diante dessas situações, nós já vivenciamos outras situações de países, de nações que perseguiram cristãos ferrenhamente, mas que hoje os cristãos começam a sentir um alívio. Por exemplo, a Rússia, né,
é um país onde o cristianismo foi, de fato, tentou se abolir, claro, que abafou, né? E durante muitos anos os cristãos ali tiveram que se calar sob forte perseguição, não é? Mas hoje, novamente, tem liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Cuba também, né, não tem a mesma característica da Rússia, mas também a própria China já houve uma perseguição muito intensa aos cristãos, que hoje também já tem gerado uma condição bem mais satisfatória. É claro que você tem situações localizadas, tanto é que a China ainda é um dos primeiros países a mais perseguir, mas nós vamos ver que essa situação muitas vezes ela está localizada na região interiorana. Então a gente percebe que Deus, ele opera assim e transforma essas situações muitas vezes. Então não deixemos de orar. Alguns pedidos que são feitos aqui louve a Deus pelos passos em direção à liberdade religiosa no Sudão, uma resposta às orações dos cristãos sudaneses e de muitos outros por um longo período, pelo menos 30 anos nós vamos ter aí, né, dessa situação. Peça a Deus que aqueles que estão no poder continuem a progredir nessa direção de liberdade religiosa e que isso faça uma diferença real na vida cotidiana dos cristãos. Ore por proteção para os cristãos ex-muçulmanos e peça para que eles sejam capazes de resistir à oposição, tanto dentro da família quanto dentro da própria comunidade. E por último, ore para que as mulheres cristãs no Sudão sejam protegidas da violência sexual e mostrem amor de Jesus em suas comunidades. Muitas vezes o coração fica muito amargurado por causa das perseguições e às vezes temos dificuldade de orarmos por essas pessoas. Vamos orar para que esses nossos irmãos, no poder do Espírito Santo, possam sim reverterem essa situação e terem um coração capaz de perdoar e interceder pelos seus algozes, pelos seus perseguidores e vê-los também rendidos aos pés do Senhor Jesus. Vamos orar também, irmãos, pela congregação do Tancredo Neves, pela missionária Tica, pelo missionário Bena, né? E por todo o processo de vivência daquela congregação que caminha para a emancipação. Vamos orar por isso, né? Nós queremos, a igreja está caminhando a passos firmes nesse processo e nós devemos orar para que Deus dê todas as condições para que isso aconteça. Estejamos orando então pelo casal, pelos filhos e pela igreja que ali se encontra, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.